Alô, alô, galera! Bem-vindos de volta, estamos de volta, finalmente! E Lucas, boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, doutora? Dia de estreia. Tudo bem. Dia de estreia, 3 câmeras. É isso aí. Muito A gente legal. saiu da nossa férias de uma semana. Exato, foi bom. Foi bom? Foi bom, Foi foi muito bom. bom. Eu precisava, você não faz nada. Não, mas sei, faz nada. É só de gravar, cansa também gravar. Cansa, Pensar, é verdade, é verdade. Foi bom pra gente. A gente voltou com mais disposição pra gravar, né? voltamos. A gente mas gravou tranquilo. semana passada, a gente gravou por 1h15, né? Uma hora e Nossa, A gente tava muito na energia de muita gravar. coisa, Foi muito bem legal. bom. Mas tem sido ótimo, hein? Eu tenho acompanhado. Ai, tem que bom. sido muito bom. É sempre bom quando as pessoas elogiam a gente. Nossa. A gente fica feliz. A gente é A gente grato só fica demais. conversando aqui, o que Bom a gente trabalho. tenta. Isso Não, aí. é trabalho Fica mesmo. feliz. Fica bom. Todo mundo fala que a gente tem a mesma voz, ninguém sabe quem Tem. é um, Ninguém quem sabe é outro. que a gente é quem. Tem. Vocês têm a mesma voz. Eu preciso colocar algum processamento na minha voz pra fingir que vai Tem, mudar. quanto Ficar mais com velho voz de você ficar, robô. mais você vai ficar igual. A Muito maldição é essa. parecido, muito parecido. E eu hoje ouvi na mensagem, é muito parecida. Tem pouquíssima diferença. Muita gente. Eu acho que é um Muito pouca. jeito de falar. A gente fala meio parado, meio devagar, assim, não sei. Será que é isso? A gente não percebe, né? Eu não percebo. Eu não percebo também. Muito parecido. E aí, Mas Lucas, então, quem que tá aqui estamos hoje com a aqui gente em dia de com a estreia? doutora Silvia Ciasca, É. a nossa primeira convidada, está aqui de Está aqui volta. de volta no Outra vez. videocast com 3 Uma câmeras. grande honra, né? Gostei, a é gente por fica isso que eu feliz. voltei, gostei. É, elogiou o meu estúdio. É, exato. Tô feliz com isso, Exato. muito bom. É muito bom ter convidado de novo. É verdade. E a professora Silvia aqui é uma honra muito grande. Ela vai falar de dislexia, que é a pessoa que mais entende de dislexia no país, Com certeza. talvez do mundo. Da América Então, Latina, com certeza. Nossa, quiçá. Não. Então a gente está muito feliz, professora, de tê-la aqui e ter certeza que vão ser minutos preciosos pra gente. É muito bom estar aqui. No dia de hoje ainda especialmente, muito bom. A gente tá feliz. Sim, nós somos A gente e a mente. A vez que eu vier vai ter uma mesa. Vai ter uma mesa gigante com Já tá 15 preparado. canais de som. Vou colocar. 15 canais. Vai ser uma Não vai ter coisa. 15 pessoas, mas vai ter 15 canais. Exato. Um dia a gente traz Vai ser, um olha, trabalho já tem de uma população. diferença imensa da primeira vez para essa. Então você Tá imagina- subindo. Nossa, tá Deixa eu aumentando o colocar nível. cadeiras gamers, que nem o PewDiePie. Mas você sabe que a gente E sente jogador de diferença futebol. até na hora de gravar, né? A gente já grava com muito mais facilidade, né? É mais fácil. Mas Passa a vai ser soltando, natural, a gente nem não pensa é? em nada, Passa né? a A ser gente já natural mesmo. passa a ser natural. É mais tranquilo. Bem legal. Exato. É muito bom mesmo. Vamos lá, Então, Lucas. vamos Faz uma lá. pergunta aí, Semana professora da Silvia. dislexia. É isso aí. Né? Semana Mundial, Mundial da da Dislexia. Dislexia. É. Você no Brasil foi a primeira que inventou esse feriado. Não. Foi, não? Inventou. Inventar Ele o falou isso? feriado Foi a Silvia que inventou o feriado. Eu falei, então tá bom. Então traz ela. Não, seu pai é muito Porque a gente foi atrás exagerado. dela, né? sabe? Vamos atrás dela, Meu vamos. pai é um pouco exagerado. Não, em Campinas, nós tivemos o apoio de na época, vereador, Campos Filho, e adotamos o dia 5 de outubro como o dia da dislexia. Mas essa semana toda é comemorada no mundo todo como a Semana da Dislexia. Então, muitas instituições, muitas pessoas estão falando de dislexia, o que eu acho muito bom. Tem que falar mesmo. A pessoa tem que ver, tem que saber, tem que conhecer o que é esse intrincado aí da dislexia. Porque é muito intrincado. E o que é dislexia, professor? Olha, vamos começar ao contrário. O que não é dislexia, né? Desatenção. Não. Dificuldade escolar. O Lucas, que é leigo, Eu sou leigo. você já imaginou como trabalha o seu cérebro quando você lê? Não, eu imagino que fica acendendo um monte de canto maluco. E daí eu, de algum jeito, sei o que tá acontecendo. É assim que eu leio. Mas é assim,
você está frente a uma página, certo, né? Daí essa página tem um código. O seu olho mira no código, né? E aquilo passa a ser um sinal. Você recebe esse sinal via olho, via ouvido, né? Você recebe o sinal. Daí começam a ocorrer inúmeras transformações. Transformações de elétrico para químico, mudanças em toda o funcionamento cerebral. É tão complexo o ato de ler que é admirável que as pessoas leiam. É incrível que a gente consegue. É muito interessante que a pessoa leia e daí automatize aquilo e aquilo fica natural. Mas ler não é natural. Ler é aprendido. Ler você precisa aprender. Você precisa decodificar. Você precisa processar. Você precisa memorizar, você precisa emitir, e aí todo o intrincado do cérebro entra nesse conjunto e faz com que você tenha as mais diversas reações. Então, o ler é uma coisa lindíssima. É lindíssimo. Sabe? É maravilhoso ler. E sabe o que é incrível? Quando você pega um livro muito bom, tipo Game of Thrones, assim, e você começa a ler, você começa a imaginar a história, e você se perde dentro da história. Por quê? E toca um filme na sua cabeça da história. Você tá dentro sabe do negócio. Por quê? Então são muitas áreas do cérebro. Porque ler, para você ler, você imediatamente faz uma junção, você compreende. Você faz compreensão, você faz abstração. Então, o ato de ler não é só aquilo, você transformar um código num som, um som numa imagem. Não, é mais. É mais. É muito complexo, porque ele envolve todas as funções que a gente tem. Tudo aquilo que é função, que a gente chama de função cortical superior, é baseado neste funcionamento cerebral e está no ato da leitura. É quase um processamento, né? É um processamento. Ler é processar, basicamente. Se a gente for falar assim, muito rasteiramente. Porque mais do que isso, ler é compreender. Não existe leitura sem compreensão. Não existe leitura sem abstração, porque daí não é leitura. Então, você precisa de um intrincado sistema de fios para que isso ocorra. E é lindo ler. Agora, não ler ou ter dificuldade de processar é a dislexia. É uma disfunção. É um processo neurobiológico, genético, né? Que faz com que a pessoa tenha dificuldade de processar. Então ela recebe aquele estímulo, por exemplo, Se eu falar A, você imagina o A. Eu imagino o A. Certo? Certo. Como você imagina o A? Em letra cursiva ou em letra... eu imagino o triângulo passando com a barra no meio. Com a barrinha. Então, certo. Então, como a gente imagina a letra, é sinal que você já teve contato com ela e você está usando memória, certo? Certo. E daí você vai somando coisas. A criança que tem dificuldade de ler, ela processa mal. Entendi. E processar mal é fazer com que as coisas dentro desse circuito não andem bem. Entendi. Então se rompe o caminho que a gente chama o caminho da leitura, ele é truncado. E olha que coisa linda, o que acontece? Eu busco outros caminhos. E daí é mais difícil, é mais lento. Porque é bandeirante cortando uma mata fechada com facão ali, né? É vai isso mais mesmo. longe, é mais dificuldade. E isso independe do quem ensina?
Porque assim, tem uma questão, né? Tem gente que não acredita ainda hoje, não é verdade? Tem gente que não acredita até hoje? Não é verdade? Não é Da possível. dislexia? Não, tem gente que não Tem acredita. gente que acha que é um problema só pedagógico, é uma dificuldade de se ensinar, né? Não, é um problema neurobiológico, com certeza. E nós tivemos a oportunidade de replicar o primeiro trabalho com imagem funcional. Então, nós vimos um cérebro lendo. Entendi. E é muito diferente o cérebro da criança sem problema com o cérebro da criança com dislexia. Graças a Deus que a dislexia é rara. Entendi. Não é esse bando de criança disléxico, não. Porque senão todas teriam um problema no neurodesenvolvimento, né? A dislexia é um problema do neurodesenvolvimento. Na verdade, não é assim. Então, a dislexia é rara. Na minha vida, eu encontrei umas 22 crianças com dislexia pura. É mesmo? Mesmo? Sim. Só? É sério. Nossa, Sério. que O que eu incrível. via na internet, a internet fala 10% das crianças. Às vezes eu Não, procuro. ela é bem estável. Em países tanto desenvolvidos como não desenvolvidos, ela gira em torno de 5%, né, da criança que tem a dificuldade escolar. Mas o que você diz da dislexia pura? É a que não tem comorbidade. Porque eu quero chegar, a professora Silva, ela tem um laboratório de estudo de aprendizagem de dislexias. Assim, fundamentalmente pesquisa isso há Eu pesquisei mais de a minha 30 vida anos, inteira. a vida toda. Eu pesquisei a minha vida. E eu adoro o tema. Eu acho dislexia muito complexo. É um diagnóstico muito laborioso, muito complexo, que o clínico precisa ter a finesse de fazer essa percepção, sabe? Porque ela se confunde com outras coisas. Ela se confunde com dificuldade de leitura. Ela se confunde no nosso país com atraso de leitura. Nós temos muito atraso de leitura. E com as dificuldades de ensinagem também, né? Também. Temos inúmeras crianças que não aprendem por problemas escolares. Isso é comum. Agora, a dislexia, ela afeta um global, sabe? Sim. Ela afeta, se a gente for falar nas causas e consequências, ela é um mundo todo, porque a criança com dificuldade de ler dentro da nossa sociedade é muito mal vista, sabe? É aquela criança que tem que lutar muito. Pensa uma criança que está lendo dentro de uma sala, agora não podemos, mas normalmente com 40 crianças, 30, vamos dizer assim, e ela lê assim: Sim. K, Demora. Zá. Ela cansa, Ela já é mais ela não excluída. decora, ela não Quando memoriza. ela chega no final da frase, ela já esqueceu o começo. E a idade de alfabetização, você ser excluído assim é um baque, né? Nossa, é muito Social, ruim, muito é grande, ruim. né? E nós vivemos numa sociedade onde o ler passou a ser fundamental, né? Você precisa da leitura e da escrita como consequência para progredir na vida. Senão você fica preso sempre no seu Você mesmo nível separa. social, econômico para sempre. É tão social muito difícil. que, assim, esse fato da gente aprender a ler, a pessoa pode viver sem aprender a ler, Pode. certo? Pode. Pode. Aliás, a gente fez isso por milhares de anos. Exato. Então, por ela ser socialmente necessária, ela se torna muito prejudicial para quem não consegue realizar esse ato. Ela Tudo se na torna escola muito, é pautada na leitura. Muito. E quem não lê não escreve, né? Não escreve. Não escreve. Até escreve, mas ele copia, né? vira um Ele faz copista, né? cópia. Existem fontes melhores para ler? Porque, por exemplo, falou assim, o A
maiúsculo normal que a gente imagina, que é um V invertido com um traço no meio, é uma fonte. Mas você pega, tem a fonte cursiva, você pega na internet, tem milhares de fontes diferentes. Depende da fonte que você vê, que ela é mais clara assim. Que você pega tudo maiúsculo. O mais fácil é a letra bastão, é esse do Azinho, né? Do triângulozinho e da barra. Normalmente essa letra é a mais fácil. Sei. Mas a dificuldade está no reconhecimento do símbolo e no processamento do símbolo. Não importa como, até importa, porque o movimento do olho faz com que a gente tenha mais ou menos sacadas dependendo da letra. Mas não importa. O que importa é que o estímulo chega bem e quando eu começo a processar, eu começo a processar mal. E daí a resposta sai errada. Porque o conjunto é assim, eu recebo, eu processo, eu emito. Na dislexia não é assim, eu recebo, eu tenho dificuldade no processar e emito mal. Mas essa dificuldade no processar é não saber, por exemplo, o B do Arial, que você pega uma bolinha e sobe. É a mesma coisa que o D invertido, que é uma bolinha e sobe, só que pro outro lado. Uma das principais características. Eu quero completar a pergunta numa coisa também. Porque quando você fala da recepção, né, isso que o Lucas está falando da fonte e tal, porque a fonte é algo visual, né? É visual. Né? Mas tem a questão auditiva também, né? Tem. A dislexia. É interessante isso. Uma das maiores estudiosas de dislexia foi a professora Ellen Border, que foi uma pessoa que a doutora Valeriana Leme de Moura Ribeiro conheceu, e ela fez a primeira classificação da dislexia, que naquela época era diseidética, uns nomes todos complicados, e daí passou a ser visual, auditiva e mista. Mas a mais significativa é a auditiva. A visual, ela aparece com menos frequência. A mais frequente é a auditiva, sem dúvida nenhuma. Por uma falha no processamento temporal mesmo. Eu ouvia muito assim, a frase assim: quem não processa bem o som não vai conseguir aprender a ler. Porque ler depende do processamento sonoro. É uma tradução uma coisa da outra. Você tá coisa do grafema ao fonema, para o que você ouve, né? Nós temos que fazer sempre essa decodificação, quer visual ou auditiva. Mas e crianças surdas que sabem ler? Mas é outra via. É outra coisa? É outra via, veja, a dislexia começou a ser estudada e o primeiro nome que ela teve foi Cegos para Aprender. Olha só, tá errado. Não sabia disso, incrível. Doido. Foi Orton, né? Um dos primeiros trabalhos, e ele chama de Cegos para Aprender. Só que o cego lê. Então, o nome não foi um nome tão adequado. No Brasil, quem foi o primeiro, um dos primeiros a estudar a dislexia foi o professor Antônio Branco Lefebvre. Com certeza ele foi. Que se confundiu, inclusive, ao longo do tempo, né? Hoje, muito menos, mas eu vi muitas crianças que tinham dificuldade de ler que foram tratadas como tendo retardo mental, né? Com certeza. Inclusive no Prazapaz. Com né? certeza. Porque se você não sabe ler, você não está ali, você não entende nada, certamente vão questionar sua condição intelectual. Classificar a inteligência de outro jeito, né? Até classifica, sabe ler, então não é. Exato. E veja, para ser disléxico, uma condição de ser disléxico é ter inteligência normal. Isso é muito relevante, porque tem várias condições de exclusão, né? Você tem que ir limpando tudo para chegar à questão da pureza, do que é puro, né? Para ver o que é o puro. Porque para ser disléxico, você precisa ter algumas características que o separem do bom leitor, do mau leitor, do leitor com deficiência, né? Então, a disfunção é justamente isso, é você ver que ali o que está falhando não é o conjunto de coisas, não, é um caminho a ser percorrido, a informação está caminhando errada. Eu tenho... Pode falar. Olha só, eu trabalho com professores há muitos anos dentro do grupo e tal, mas a gente sempre aprende, né? E aí você falou do processamento, e aí a gente divide assim, a visual é auditiva.
se recebe o sinal, mas não se processa, né? E isso independe, porque a mista, por exemplo, pode ter dificuldade visual, pode ter dificuldade afetiva, mas na hora de processar, seja auditiva, seja visual, o problema está no processamento da informação. Tá nesse manejo da informação dentro do cérebro, né? Muitas coisas já foram vistas, até parte anatômica, se viu que a criança, há muito tempo atrás, por exame pós-morte, que o disléxico tem menos microgiros. Sabe o que é o microgiro, certo? Eu não imagino. São giros sabe aqueles caminhinhos assim que o cérebro As minhoquinhas tem? do cérebro? São giros. Sei, tá bom. Aquilo chama giro. Então, tem microgiros que o disléxico tem menos, principalmente nessa região temporal, essa região periodiciviana, que foi chamada região da dislexia. Hoje não é assim. Sabe? Entendi. Hoje a gente vê que a falha não é só de uma região, não falha só um pedacinho do cérebro. Nunca é, né? Nunca. Falha em conjunto. Sim, falha em conjunto. Porque se você pensar também, a gente não evoluiu para ler desde sempre, né? Então é uma coisa nova. Então todas as coisas novas, eu acredito que tenha todas as regiões do cérebro sejam ativadas. Uma questão interessante hoje, que tem a ver com isso também, assim, porque a gente aprende a ler em idiomas diferentes, né? Até braille. Culturalmente a gente falou, o cego leu. Você leu em braille, mas é pelo tato. Então não é simplesmente a visão que tá errada. Não. Você passa o dedo, você sente, daí o processamento do braille que tá errado. É preciso ser um disléxico. A dificuldade de decodificar a questão, né? A dificuldade básica está realmente na decodificação. E em pontos muito importantes, por exemplo, o disléxico não faz rima. Olha só. Ele tem uma dificuldade enorme em fazer rimas. Ele é uma das características principais. Ele tem dificuldade na configuração das letras. Você falou B por P, D por P. São as parecidas. Todas essas que são muito parecidas visualmente. Então ele tem essa dificuldade. Elas são só espelhadas, né? Ele tem dificuldades em outras coisas. Isso é bem interessante, Lucas, porque antigamente se achava que a criança com dislexia tinha espelhamento. Não necessariamente, porque espelhamento é visual, né? E não é assim. Faz sentido. Não, tem crianças que têm dislexia e não espelham. Então, veja, nós evoluímos muito, sabe? No estudo da dislexia. Evoluímos demais. Mas ainda falta tanto. Ainda falta muito. Se tem uma causa clara, ainda não. Sabe que é genético. Existem várias. Não é só genético. A genética interfere muito. Ainda estamos procurando o gene. Existe um gene candidato que é bastante significativo. Nós temos já um trabalho com marcadores biológicos, mas é ainda muito inicial esse trabalho. Existe herança, né? Normalmente meninos têm mais dificuldades na leitura do que meninas. Como sempre, né? Não problema nenhum. Realmente. Mas é interessante, existe mais em menina, mas vou te falar, você falou assim, não. Existem mais em meninos. Em meninos. Isso que eu ia falar, porque tudo na psiquiatria, tudo em saúde mental de criança é mais em homem do que em mulher. E você pensa assim, letra. Tirando a ansiedade. As letras das meninas são muito melhores dos garranchos que a gente faz. Você já sabe que é menina só de você mudar pela a cor, letra. porque ela muda a cor da canetinha. Que menino que tem canetinha que muda a cor da canetinha? Que vai ter várias. Mas vocês sabem que isso não é uma característica só de criança. Eu dava aula no curso 960, que é um curso da Unicamp de especialização em neuropsicologia. E por ver, ler e escrever, eu ficava prestando atenção nas alunas, nos alunos. Era muito comum as pessoas que estavam fazendo especialização trocarem as canetas. É muito comum. Escrevia com assim, meninas, azul, vermelho e tal. Então meninas, vai trocando. Era muito comum. Isso. Então isso. O homem nem trouxe caneta. Nem trouxe caneta, xeroca o caderno. Mas a característica é de ser mais comum em menino.
Tem muito menino. Professor, tem uma coisa interessante que você diz assim da dificuldade de decodificar numa questão qualitativa naquele processo, mas tem uma dificuldade da velocidade de processar também, né? Eles são lentos. Além deles dificultarem da dificuldade de processar, eles são lentos em processar. Tem todo um processo de recebimento que é lento, e também eles são lentos no arquivo, eles arquivam de forma lenta. Então quando vai puxar pela memória também vem com mais lentificação. Por isso que na rima é difícil, né? Porque a rima você precisa ter todo um acervo de rimas já montado para você repegar rapidinho. Fora isso, tem os que a gente chama de... a dislexia tem pequenos sinais sutis, sabe? Sei. Assim, que nós chamamos de sinais menores, né? Ou soft sinais. E são sinais de ordem neurológica. Então, por exemplo, um ligeirinho tremor de extremidade, sabe? Coisas que às vezes passam até despercebidas no exame. Criança com dislexia tem uma dificuldade enorme na lateralidade. E tudo na leitura é baseado na lateralidade. Você lê seguindo um ritmo da esquerda. Se não for japonês, né? Mas a criança japonesa tem outro processamento, sabe? Tem sim dislexia. Os maiores estudos da dislexia são com crianças chinesas. É porque o alfabeto não tem só. Quantas letras a gente tem no alfabeto? Importa o processamento do símbolo. Não tem alfabetos que cada palavra é uma letra. É verdade. É simplesmente uma imagem. É diferente, a palavra às vezes é a mesma, mas o tipo de manifestação do som muda o significado. Então, assim, um dos maiores estudos com neuroimagem é chinês. É chinês. E muito, muito bonito, por sinal. Mas dá para entender, né? Porque você imagina, você tá lá, você tem que ler, você não processa direito, você é lento para fazer aquilo e você não memoriza. É mais ou menos isso. Olha, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu comecei a ver as diferenças. Naquele tempo, não tinha ressonância funcional, né? Então, nós usamos SPECT, que é a tomografia por emissão de prótons, né? E a criança, olha que mão de obra, que coitada dessas crianças também que passaram por isso, mas foi uma das coisas melhores que eu fiz na vida, foi ver. Ela recebia um contraste, eu punha a criança para ler e daí a gente marcava exatamente aonde tinha mais ou menos hipoperfusão, né? Ou hiperperfusão no cérebro. E daí tá difícil. Tudo. Não, então vamos mais fácil. Assim, a gente marcava onde tinha mais ou menos circulação de cérebro. E colocava radisótopo, né? Você injeta radisótopo e vai ver onde ele está dentro do seu fluxo sanguíneo, onde que ele aparece no seu sangue. Então você marca o sangue e vê para onde o sangue circulou. É isso. Exato. Onde ele não circulou, que era o caso da criança disléxica, foi na região temporal, e depois nós fomos ver que depois de anos nós fomos ver na ressonância funcional que era realmente isso. Porque não é funcional, não chega o marcador, não funciona direito. Ou ativam outras áreas, né? Ativa áreas diferentes. Outras, completamente. Em vez de atingir... Mas sabe, César, eu sempre me preocupei muito, assim, com as áreas onde há maior perfusão, sabe? E daí a gente vê que o disléxico, ele puxa para frente. Em vez dele deixar tudo assim arrumadinho lá no cérebro, não. Ele puxa o processamento para a área frontal, pré-frontal, bem determinado. E apagam-se as outras áreas. Mas você sabe agora me preocupo com as áreas apagadas. Porque é um equilíbrio. Se você tem uma área, a gente vai fazer estudos pontuais. Você pega uma área específica, hipoperfunde.
problema é o cérebro todo. Se uma área hipoperfunde, uma outra área talvez esteja hiperfuncionante. Qual é o problema? Eu reduzo a área hiperfuncionante ou ativo a área de hipofuncionamento? Você entende? É uma coisa constante, é um equilíbrio complexo, total. Muito complexo. Não é uma... Mas eu agora que penso isso, viu? Quando eu vi a primeira vez, nossa, eu achei o máximo. Falei, nossa, um disléxico. A gente já quer publicar tudo e falar de descobrir tudo. Eu e a professora Cíntia, achando um disléxico. Eu agora faço o caminho inverso. Eu queria saber o que aconteceu com as áreas que deveriam estar Olha acesas. Só que interessante, né? Sim. A gente fez, aliás, você participou disso quando o Caio Abujad, né, fez com autismo, que a gente fazia estimulação eletromagnética com o Marcos Marcolin lá da USP. Qual que era a dúvida? A gente ia com o TMS, ia com a estimulação eletromagnética transcraniana, ia estimular aquilo que estava funcionando mal ou ia inibir áreas que estavam funcionando demais. Entendi. Você entende? Aonde se encontra um equilíbrio. E muito provavelmente talvez não se encontre um equilíbrio assim. Porque é equilíbrio. Você tira um peso daqui e desequilibra ali. Entende? É complexo. Esse desequilíbrio do disléxico, nossa, causa muitos problemas. Muitos problemas. Você sabe que eu... Além de ler? Além de ler, o disléxico tem problemas de... Ele sofre bullying, ele tem problemas comportamentais, ele tem problemas de atenção. Tanto que quando se trata déficit de atenção na criança com dislexia, a leitura melhora um pouquinho, porque ele foca. Exato. Sabe? Ele melhora a velocidade do processamento. Ele consegue também focar. E ele conseguindo focar, ele tem mais tempo para processar. Entendi. Mas não muda a decodificação. Não. Eu tenho um pouco de TDA, né? Sim. E daí quando eu vou ler, daí eu, às vezes, esqueci, volta. Não, esqueci. Mas você decodifica. Aí volta. Você decodifica. Você não é tem. Tá. Mas na palavra, o problema não é o parágrafo, é cada palavra. Isso? Não, nós decodificamos letras. Letra por letra. Sim, mas às vezes, por exemplo, letra, eu bato. Eu já li tanto que às vezes eu vejo uma palavra e eu não. Fica automático. Daí é automático. Você já sabe qual é, ela já traduz rápido. Você nem lê as sílabas mais, você só vê por memória. Você não lembra por memória e por atenção, mas você decodifica. Entende? Sabe por que a gente não pode falar em automação total na leitura? Porque na automação, por exemplo, guiar, você guia de uma forma automática, mas na leitura você precisa compreender. Mas sabe uma coisa incrível, essa coisa da automação, né? Você da tem coisa que imaginar, automática. Né? Aqueles textos. Ler e compreender. Sabe aqueles textos que circulam tanto na internet? Eu acho aquilo incrível. Eles vão subtraindo letras ou trocam, você olha. E deve ficando cada vez mais difícil, no final uma letra não tem nada a ver, você entende perfeitamente. Mas você entende perfeitamente. Porque você não precisa mais dar ordem, você só precisa saber que letras que estão mais ou menos ali, que você já... Pela própria coerência de viver, você já sabe. A primeira vez que eu estudei dislexia, eu estudei com uma pessoa na USP, um professor fantástico, professor Samuel From Neto, um professor extremamente criterioso. Sabe qual foi a prova que ele deu pra gente? Um texto. Ele perguntou para todo mundo se alguém lia em grego. Grego. Todo mundo na sala falou que não. Ele passou de um por um texto em grego. Que legal. Falou, vocês serão aprovados a partir do momento em que decodificarem o texto. O nosso idioma vem muito do grego, hein? Muita coisa em grego. Mas daí a gente faz esse processo. As vozes, né? Você decodificando 2 ou 3 letras e daí você consegue ver a palavra, você consegue decodificar. É que nem como a gente lê. Era Ave Maria. Egito Antigo, sabe? Certo. As pessoas veem cada palavrinho do Egito Antigo, vê lá o passarinho com o negócio, daí decodifica cada uma. E daí começa a fazer sentido aos poucos, né? Mas é muito interessante, porque você tem que decodificar. Porque eu vou te contar uma história. Uma vez eu tava viajando, tava numa ilha, tava em Pipi, na Tailândia. E eu ia comer uma linguiça no final da minha noite, numa senhorinha, numa barraquinha assim, ó.
Ela não falava nada de inglês, eu não falava nada de tailandês. Aí eu comecei a perguntar sobre o tsunami que tinha acontecido na ilha. Mas tsunami deve ser a mesma palavra para todo mundo. Eu entendi tudo. Ela falava em tailandês, eu nem sei quando é. Eu entendi tudo. Por quê? Mas havia uma gestualidade, havia uma mímica, havia uma interação. A leitura, não, você tem que decodificar. Eu não tinha essa possibilidade. Eu entendi a linguagem, eu não entendia exatamente o que era dito. Vocês não deixaram eu terminar a minha história da minha prova. Conta, por favor. Então, foi o seguinte, ele fez com que a gente dissesse como eu tinha chegado àquela conclusão que era Ave Maria em grego. E daí cada um chegou a uma conclusão de uma forma, de um jeito diferente. Então ler é a sua impressão, é como você os novos faz o caminho. E daí você faz. Então, o disléxico não vai ler? Vai. De que forma? Da forma dele. Esses novos caminhos. Eu queria falar, aquela hora que você falou aí, que você entendeu o tsunami. Quando eu estava em Boston, eu tinha muitos amigos coreanos. E depois de algumas cervejas, eu entendia coreano. Simplesmente. Eu conseguia falar coreano. E se falava coreano. Olha só, eu tenho certeza que se você te perguntar o que quer dizer as palavras, você não sabe. Se você falar o que essa mulher falou, que palavra eu entendia de tailandês, eu não entendia nenhuma, eu não sei. Eu não sabia o que ela estava falando, mas eu sabia o que ele estava falando. Exato. Pelo sentimento. Isso é muito interessante. Mas corporal, é muito bonito a gente saber como se faz a leitura, porque a gente chega assim, às vezes o pai e a mãe chegam com uma simplicidade, né? Dizendo, minha filha não lê, não, é muito difícil. Ler é difícil. E o fato dele não ler significa que ele faz um esforço triplo para poder ler. Ele é guerreiro, viu, Silvia? Eles são guerreiros, os moleques disléxicos. Nossa Eles superam coisas incríveis. Demais. E aquela leitura, às vezes, uma leitura muito ruim, uma leitura silabada, sem ritmo, a maioria das vezes até sem entonação, uma leitura ruim, está exigindo um esforço imenso, está exigindo com que ele se dedique o dobro. Mas é treinável também? Porque eu começo a ler cada vez mais, daí comecei a ler cada vez mais rápido. Hoje em dia eu leio muito livro mais fácil. Mas pro disléxico também é treinável? O disléxico precisa de todo um trabalho de intervenção. Ele precisa fazer um aprendizado do jeito que ele consegue processar. Então eu não posso, e isso eu acho ruim, eu não posso nunca exigir que um disléxico faça A ou B ou C. Não, eu tenho que ir no ritmo dele, eu tenho que ir na forma dele, e ele vai ler? Vai. Mas esse é o grande segredo, então, do terapeuta que vai acompanhá-lo, né? Descobrir qual é a forma dele. Muito. Qual é o caminho? Qual é o caminho dele, né? O processo da intervenção não é uma realfabetização ou uma reeducação. Não. A gente precisa ver a criança, né? Ver aquela criança, um disléxico é diferente do outro, um tem características diferentes. E comorbidades e patologias. Não, comorbidades então tem inúmeras. A dislexia tem inúmeras comorbidades, inúmeras. A que mais me preocupa é o fato da criança se sentir completamente fora de contexto, isolada, e isso gerar um problema de comportamento. O disléxico tem uma baixíssima autoestima. Eu comecei a ir lá a trabalhar com a professora Silvia por N motivos, mas um deles é esse. Eu nunca conheci uma criança disléxica que não tem problema emocional. Ele não se gosta. Não, nunca vi. Não se gosta. E que a mãe, a família não tem alguma dificuldade por conta disso. Infelizmente, o disléxico é uma criança que, se você perguntar para ele o que ele mais quer, eu nunca vou me esquecer, eu estava fazendo minha tese de doutorado, tese de livre docência, e eu perguntei para a criança que me foi dada para avaliar, né? Porque na livre docência você tem que avaliar na hora.
eu fiz umas perguntas para ele. E nas perguntas e respostas, eu cheguei à conclusão de que ele não era disléxico. Entendi. Porque o disléxico, ele tem uma característica especial. Ele é uma criança que precisa de um manejo diferente e de um carinho diferente, sabe? Eu já ouvi falar que pessoas disléxicas são mais criativas. Muito. Faz sentido isso? Nossa. Eu falei que Steve Jobs era disléxico, que Albert Einstein era disléxico. Tem muita gente que é disléxico. Spielberg era disléxico. Tem muita gente. Há uma compensação, né? Então isso é bom para a autoestima deles. Não, porque a maioria deles se via mal. Entendi. Vocês estão falando de alguns pontuais. Mas se a gente traduzir combinar isso, também que Steve Jobs, todo esse pessoal, o nível intelectual tá lá em cima. Mas eu ouvi falar que muitos dos multimilionários são assim, né? são disléxicos. Tem que sair desse sistema. Eu acho que tem uma questão hoje, né? Tá meio assim, se fala muito disso. Nas questões mentais hoje estão se falando, tá se psicologizando tudo, né? A gente tem um diagnóstico de tudo, né? Ou é Asperger, é disléxico, ou é TDAH, né? Tudo é classificável, sendo que é tudo personalizado, na verdade. Eu sempre falo isso, e daí as pessoas, eu sou até repetitiva. Eu vivi determinados booms de diagnóstico, sabe? Sim. Então, a princípio, tudo era deficiência mental. Tudo. Depois, tudo passou a ser distúrbio de aprendizagem. Depois, tudo passou a ser distúrbio específico da aprendizagem, dislexia. Sim. Depois, passou a ser TDAH. E a disquitimia? Agora é autismo. Nós estamos no boom do autismo. É verdade. Certo? Sim. Não sabemos o que vai ser o próximo. Talvez seja um outro problema de ordem mental mais grave. Mas como né? são tudo classificações meio soltas, que evoluem com o tempo, é difícil. Que nem na nutrição, sabe que tem que... De repente o ovo faz bem. Né? No ano seguinte todos os nutricionistas, não, o ovo faz mal. Daí no outro ano, não, o ovo faz bem. É meio que a ciência evoluindo aos poucos. Lucas, é que daí não há um prejuízo tamanho, porque na nossa área, você rotular de disléxico, você está rotulando o indivíduo para sempre. Exato. Né? Sim. Porque dislexia não tem cura. Ela tem melhora, cura não. A maioria não tem, né? Cura. Então, melhoram bastante. Melhoram muito. A maioria que eu vi prendendo a lei de alguma forma, mas sofre. Não tem. Ele vai continuar processando no caminho dele. E quem entende dislexia, vê ele lê, sabe que ele é disléxico. Sabe. Você conhece. Fica ali claro ainda. Então, você rotular é muito complexo. Porque isso vai levar, o indivíduo vai levar para a vida. E levar para a vida é muito difícil. Antigamente se rotulava deficiência mental ou então um distúrbio mental como idiota, imbecil, a gente fala débil mental. Da psicofobia aqui toda hora, né? Que é isso, é psicofobia. Era ainda uma coisa terrível. Com a dislexia é a mesma coisa, com o TDAH é a mesma coisa, com o autismo é a mesma coisa. Então, os problemas que não deveriam ser tão graves passam a ser gravíssimos a partir do momento que a criança tem um rótulo. Mas é muito interessante, porque a gente vive isso. Esse pessoal que diz que dislexia não tem e tal... não tem causa. Que é uma doença inventada. Nada tem. Se você pegar depressão, não tem. Alguém duvida que se deprime? Esquizofrenia. Eu percebi, câncer. Realmente câncer. É assim mesmo. Qual que é a etiologia? Síndrome de Down foi descrita 100 anos antes da trissomia do 21. Olha, que eu percebi na medicina, se não for uma bactéria ou um vírus, não tem muita causa perfeita. E é tudo crônico, hein? Tudo crônico. Se você não for ortopedista e tratar vírus, bactéria... É tudo genética ao mesmo tempo, não é genético. Sabe? Uma mistura da genética com o ambiente. O seu pai lembra disso e eu fui muito combatida, sabe? Porque me falaram que eu era organicista demais. Porque eu falei que a dislexia não era só um problema de comportamento, não era só um problema de aprendizagem. Não, era uma coisa
que estava mais na criança, que estava nesse funcionamento ruim. E que só pode funcionar ruim um cérebro que não está processando bem, que está disfuncional. Ele não está anormal, certo? Ele está disfuncional. Então, falaram que era organicista demais. Professor, você é organicista mesmo. Eu sou mesmo. Mas olha só, ela cadê o departamento de neurologia? Tá se defendendo aí. Tá se justificando. Tem que falar. Mas que olha só, eu tinha um professor incrível chamado Maffei. Maffei foi um patologista incrível. Ele deu aula na USP, deu aula na PUC, onde fazia faculdade. Ele era um senhorzinho, ele tem o maior livro de patologia do Brasil. E eu assisti muitas necrópsias ou autópsias dele. Então ele circulava o corpo, limpava tudo. Mas o Maffei dizia assim: tem patologias que não é para quem pode, não é para quem quer. Ou não é para quem pode, né? Desculpa, não é para quem quer, né? É para quem pode. Ele quer dizer assim: a dislexia não basta querer ou não ser dislexo. Não é uma questão de você mudar simplesmente o ambiente ou não. Não, ele é dislexo. Então ele dizia isso, que eu não sei se hoje é verdadeiro, da AIDS. Ele dizia: não é todo mundo que pega AIDS, é só para quem pode pegar, porque tem uma série de dificuldades ali que favorece isso. É a mesma coisa, né? A gente não é uma questão de querer. A criança não pode mudar simplesmente porque quer. Ou a professora não vai simplesmente descobrir a médica e vai começar a ensinar, ela vai começar a aprender, né? São algumas pessoas que infelizmente não podem, né? E isso é decorrente de alterações claramente biológicas. Com certeza. Claramente biológicas. É querer negar o real, né? A gente vê isso. Por exemplo, eu que tenho um pouquinho mais de prática, quando a criança está lendo, eu faço com ela o caminho da leitura. Então, você já sabe o segredo da floresta. Onde é que está falhando, onde é que não está. O lobo mau. Ela sabe. Então a gente não pode negar isso. Mas olha só, a gente vive num país que, a professora veio aqui já no último encontro da gente, 75% analfabeto funcional. Com certeza. Como é que você faz diagnóstico de dislexia num país onde já não se ensina? Ninguém lê. Como é que a gente vai saber quem sabe e não sabe? Se 75% do brasileiro não lê bem, é tudo disléxico, então. Tudo disléxico. O problema é esse. Graças a Deus, mas senão então, todo mundo Brasil tinha disfunção. Tem 75% de dislexia. Senão todo mundo tinha disfunção, pois caramba. Não é isso, não. O Brasil tem um problema gravíssimo, gravíssimo. Nós temos uma imensa quantidade de crianças que têm dificuldade escolar. Sim. E isso não é um problema orgânico, isso é um organicista dizendo, certo? Não é um problema orgânico, é um problema da escola. Então, dificuldade escolar é um problema da escola, não é da criança. Não é do professor, é do método, é do ensino, é da qualidade do ensino, é da forma que se ensina. Então, é da nutrição da criança, da estruturação da família. De tudo. Todo o contexto. Sim. Tudo. As nossas crianças vêm de lares onde não se tem o hábito da leitura. Sim. De nenhuma forma. Onde as pessoas conversam pouco, vamos dizer a verdade, né? Atualmente conversam pouco. De assuntos profundos, com certeza. Então, essa criança já entra numa escola, e eu sempre digo isso também, porque eu acho que é uma literatura poética minha, né? Que a criança, ao entrar na escola, ela vai aprender o quê? Ler e escrever. Claro. E matemática. E daí? Aritmética básica. Matemática, ela sabendo ler e escrever, e raciocínio básico, daí se consegue mais facilmente. O raciocínio matemático é um raciocínio muito difícil, né? E já temos problemas com o raciocínio matemático, que são as descalculias. Sim, isso. Né? É a prima
costumam dizer que é a prima pobre da dislexia. E é comum caminhar em conjunto. Mas caminham juntos. E daí, o que acontece? Ela vai precisar continuar na escola. Ou ela sai quando ela aprendeu a ler e escrever? O certo é continuar, né? E daí ela vai precisar do quê? Vai precisar de pessoas que entendem, né? Sim. Certo? Mas pessoas que entendem a condição também. Então ela entra na escola para ler e escrever e ela precisa ler e escrever para continuar na escola. Então é uma dualidade que a gente não pode negar. É que nem para entrar no mercado de trabalho você tem que ter experiência. Só que você só pode ter experiência se entrar no mercado de trabalho. Se você entrar no mercado de trabalho. Então você não consegue fugir. É isso. Mas há uns avanços, né? A gente fala mal de forma geral, todo mundo aqui, né? A gente critica mesmo, né? Na escola e tal, mas tem alguns movimentos que são bons, né? A história do Enem, por exemplo, deles poderem fazer com ledor, né? Eu acho que é interessante, ajuda, porque se você coloca uma questão acessível, ela trabalha dentro como qualquer outro indivíduo, né? Ledor, exato. Um laudo de lugares reconhecidamente referências no diagnóstico de dislexia, e daí a pessoa consegue um ledor para fazer um vestibular no Unicamp e faz. O Enem deles tem, é possível. Agora, tem lugares, e nós tivemos uma experiência muito boa mesmo, que mudando o sistema de ensino, ele diminui significativamente o número de dificuldade escolar, não o número de crianças com dislexia, certo? Porque não é um problema de ambiente. É um problema orgânico. Uma coisa, você lembra que nós fomos para Extrema? Eu lembro, eu fui de aula lá, o pessoal todo Vocês falaram disso, não? É verdade, no outro podcast, legal, é verdade. Porque mudou o padrão, mudou. Só de alguém querer fazer. Pombas, tudo isso é ótimo. Sabe uma coisa interessante? Eu vejo isso no TDAH, eu vejo isso com dislexia. O fato da gente pensar que é orgânico né, faz as outras pessoas acharem que a gente não se preocupa com o fato do professor ensinar de forma com qualidade. Ou que a gente não olha para isso. É óbvio que a gente olha, né? Você fazer um diagnóstico de dislexia, você eliminou problemas de ordem de saúde mental, você eliminou problemas de ordem pedagógica, você eliminou problemas de ordem de família, né? E tantos outros. E as pessoas vêm e falam como assim, não, isso é só uma questão do ambiente, da forma como se ensina. Como se a gente não tivesse pensado, não, eles só pensam para aquele lado. Não é verdade. Não é. O TDAH é a mesma coisa. É assim. Eles querem por causa do remédio, porque é uma bobagem. Né? A gente estuda e a gente consegue fazer essa diferença. Tanto né? que assim, o diagnóstico da dislexia complexo. É um dos piores diagnósticos que se tem para fazer. Você tem que eliminar tudo. Você tem que ir limpando, é o termo correto. Você tem que ir limpando até sobrar todas só as causas para sobrar uma. Daí você falou, dislexia pura tem 20 que você conheceu. E daí a gente pensa assim, o que é mais importante? A criança com epilepsia e dislexia, ela tem... Não, elas andam juntas. Eu não posso falar, não, isso aqui é mais importante que isso, não. Eu tenho sempre que dar não posso passar uma régua e dizer que é tudo igual. Elas andam juntas e andam em paralelo e a criança tem que acompanhar isso. É muito difícil. Esse diagnóstico é muito complicado. Professora, a gente vai ter que encerrar, né? Vamos. Mas eu gostaria que a senhora deixasse um recado aí. Na Semana Mundial de Dislexia, a gente e a mente. Eu acho que o recado principal é que nós realmente temos muito que aprender. Aprendemos muito já. Limpamos muitas arestas que existiam. Hoje existem muitas pessoas falando de dislexia, mas, por favor, falem com coerência, sabe? Falem sabendo aquilo que estão falando, porque eu tenho visto pessoas falando muitas coisas que não são
características do quadro, características da criança ou do diagnóstico, são coisas muito mais simples e muito mais fáceis de lidar em todo o processo do acompanhamento da criança do que eu romancear em cima do quadro. Entendi. Então... que nem eu tava falando do Steve Jobs, essas coisas. Eu acho que a gente precisa ver com bons olhos. Crescemos sim, mas temos muito que crescer. E continuar, né? Já, com tudo que a gente já lutou e conseguiu, continuar dali, né? Não começar do zero toda vez. Sabe, Lucas, eu me considero uma estudiosa da dislexia. Mas se eu tivesse muito mais tempo, não tenho, mas se eu tivesse muito mais tempo, eu acho que eu tinha muito ainda que aprender. Porque cada vez mais o processo evolutivo e a demonstração da evolução da criança faz com que você veja de uma forma diferente. E a criança precisa ser vista de forma diferente. Eu que lido com problemas do neurodesenvolvimento, sinto que essa criança cada vez mais está sendo um pouco negligenciada. Tanto pela escola, como às vezes até, ela não aprende mesmo. Não, ela aprende. Então, vamos fazer com que ela aprenda. O disléxico aprende. Ele é ávido por aprender. Só precisa ser da forma dele. Isso sim. E acho que nós estamos neste momento. Nós não podemos deixar o disléxico abandonado num canto em função de uma outra patologia que está surgindo. Não, as coisas têm que se unir, têm que ir para frente. Não tem que seguir a moda da psiquiatria, né? Só porque está na moda absolutamente. Eu acho que nós vamos ter muitos problemas do ato de aprender daqui para frente. Nós vamos passar por um período seríssimo, porque crianças não aprenderam. Sim. E não são disléxicas. E é uma novidade, nunca aconteceu isso. Então, nós estamos prontos para isso. Ou não estamos prontos. E eu acho que nós vamos ter que dar uma guinada aí. E uma guinada séria. Vai acontecer, eu acho. Bom, Tomara. Acho que vai, não tem como. Eu só não concordo com uma coisa, professora. Esse papo que a senhora tem pouco tempo, que isso aí, desculpa, o senhor não voltar aqui outras vezes, só vai ter que voltar aqui muitas outras vezes. Eu com o Lucas, a gente diz assim, a gente faz isso aqui por conta da gente, eu e ele. A gente se encontra aqui toda semana, né? E conversa da vida. E a gente tem um prazer, né? Da gente se falar. E acredite que a senhora tá nesse papo com a gente. Nossa, é muito bom. Foi bom demais. A primeira convidada de todos os tempos. A primeira pra estar sempre em tudo, né? Quando a gente cria um podcast. E a primeira do YouTube. Se a gente for muito técnico, fique bravo. Fale. Eu pergunto às vezes quando dá. Não, mas tem que perguntar. Mas às vezes quebra a discussão. E a discussão tem que manter sozinha. Tem que deixar rolar. A pessoa tem que entender. Tem que ter da forma que dá. As pessoas entendem. Mas as pessoas entendem mais do que a gente pensa que elas entendem. Com certeza. Então deixa a discussão ficar de alto nível mesmo. Porque a gente precisa, que a gente tá discutindo lá fora que o YouTube é muito básico, não chegar no fundo das coisas. É isso. Nossa, a Melanie Klein dizia assim, que a gente tem que ser profundo com a criança. A gente subestima as pessoas. Mas isso é muito A gente verdade. tem que ser profundo porque elas entendem. Com as crianças, com certeza a gente subestima a qualidade delas de aprender. Gente, eu me lembro muito bem que quando eu comecei a ver dislexia, eu tinha uma visão tão errada, sabe? Sei. E hoje, humildemente, eu reconheço que tinha uma visão errada e que a gente teve que ir lapidando isso, teve que ir tornando as coisas mais acessíveis. Hoje eu falei pro seu pai, a minha preocupação não são as áreas mais que aparecem com maior real, senão são as que se apagam, né? Faz sentido. E antes a gente ia lá para ver, olha o que está funcionando. Meu Deus, eu agora vejo o que não está funcionando. Então, isso vai mudando com o tempo, vai mudando com o conhecimento.
vai mudando. Isso que é bom. Então, ainda bem que a vida muda bastante, a gente aprende cada vez mais. Então, beleza, gente. Nem digo. Gratidão, muito obrigado por tudo. Obrigada a você. Foi uma honra muito grande tê-la recebido. Olha, eu sempre gostei muito do seu pai, eu tô gostando da dupla agora. Que bom. Tá? Ele é só fã, viu, Lucas? Ela fala, é real, ela existe, que eu conheço ela há muito tempo. Ela é afetiva. Organicista e fã. Ela é organicista, mas ela é afetiva. Mas eu também, se eu não gostasse, eu falava. Aí ela fala. Ainda bem, tem que falar mal. Pode falar mal, porque daí a gente falava evolui assim também. Não, eu falava com certeza. Fala bem, fala mal, né? Eu falei pra Silvia, a gente um dia vai. A gente tá num caminho de sucesso. Quando a gente começa a ver que tem muita gente que também não gosta. Isso que é legal, né? Polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Polêmica que todo mundo gosta. Visualizações. É fácil. Boa semana aí, ó. Valeu, galera. Professora, valeu. Gratidão, obrigado. Muito obrigada. E muito obrigada por ter marcado esse dia, por ter marcado essa semana. Sim. Eu fiz isso pelo Desapre, que é nosso laboratório lá na Unicamp, por todas as pessoas que estudam dislexia e que sempre estudaram, e tem gente muito boa estudando, gente muito boa. Então, vamos marcar a Semana Mundial da Dislexia. É isso aí. Obrigada. Obrigado, professor. Foi uma honra. Show de bola.